Olá, pessoal! Estamos começando mais um episódio do programa Fofocando na História. E nesse episódio nós temos uma novidade. Durante o mês de setembro nós concorremos ao Prêmio Educador Marista da província Centro-Sul e nós ganhamos. Então estamos muito felizes e gratos a todos pela audiência e por contribuírem tanto com o programa e por serem uma plateia tão querida. E como vocês já sabem, este programa aborda diversos assuntos relacionados à disciplina de História, a partir da fala de profissionais que entendem do assunto. E nesse episódio número 8, chamado A História entre Cliques e Flashes, nós vamos tratar de um tema super legal e que é muito difícil alguém não ter nada para falar sobre ele, que é a fotografia. Quem nunca tirou uma selfie com os amigos, com a família, ou sozinho mesmo, né, na frente do espelho? Mas vocês sabem que a fotografia nem sempre esteve presente, tão ao nosso alcance assim, né, tão presente assim. Por isso que hoje nós vamos falar como que a fotografia esteve presente ao longo da história e como que ela pode nos ajudar a entender um montão de coisas, principalmente o século XIX, XX e a nossa atualidade. E para falar disso tudo, nós vamos chamar a grande profissional da arte e da fotografia, Virgínia Magro. Pode entrar, Vir, dê um oi para o pessoal, diga o que você espera do nosso encontro. Boa tarde, galera. Tudo bem com vocês? Muito obrigada pelo convite, Ruama. É muito bom poder participar dessa tarde, falando aí um pouquinho de algo que eu gosto muito, que é a fotografia. Não sou uma grande profissional, sou amadora mesmo, mas eu tenho um grande carinho, né? Eu estudei um pouquinho lá quando eu fiz artes visuais na UEPG, estudei um ano fotografia. Então, alguma coisa, né? Eu conheço um pouquinho da técnica, mas eu sou uma grande apreciadora da fotografia também. Imagina, Vir, você é uma super profissional, sim, porque você fala de fotografia, né? Quando a gente fala do que a gente gosta, a gente já está sendo profissional. E é um prazer ter você aqui com a gente. Então, nós estamos falando nas nossas aulas, né, principalmente no 8º ano, sobre o século XIX, a sociedade industrial e todas as inovações técnicas e culturais que esse período proporcionou para os séculos seguintes, né, que fez com que nós chegássemos aqui. E claro, dentre essas inovações surgiu a novidade da fotografia, que revolucionou a forma como as pessoas se viam, se relacionavam, etc. Você pode contar um pouquinho para a gente como foi quando surgiu a fotografia, como que eram os processos? Então, Ruama, eu preparei, né, uma pequena apresentação para a gente compreender, né? Aí você está falando do século XIX, mas vocês vão se surpreender. A fotografia, a intenção da fotografia, do registro da imagem, ele é muito antes de Cristo. Então, nós temos aí alguns milênios, tá? Para falar. Então, é um pouquinho mais complexo, né? Então, eu vou tentar dar uma resumida aí né, nessa parte e mostrar para vocês como que esse processo ele vem se desenvolvendo até chegar hoje aí todo mundo tem a mão, né? Porque nem sempre foi assim. Era algo bastante complicado, demandava muito tempo. Então, posso compartilhar com vocês a minha tela aqui, Ruama? Com certeza, fica à vontade. Vamos lá, deixa eu só. Só me fala a hora que abrir. Abriu aqui, Vir, só não está na tela inteira ainda, mas está aqui. Tá, tá carregando aqui. Isso. Então, né, vou falar um pouquinho para a fotografia, tá? E a fotografia, apesar dela ser muito complexa, a gente compreender o processo, ela é muito uma questão intuitiva e de olhar hoje, né? Porque hoje em dia esses processos eles foram simplificados. Então todo mundo pode ser um bom fotógrafo aí com o que tem à mão, tá? Eu só vou explicar mesmo essa questão de como ela evolui. Então só um pouquinho já. Então aqui a invenção, né, da câmera fotográfica é muito anterior à invenção da fotografia. Por que isso, né? Primeiro, essa vontade de registrar, né, de observar a imagem. Então, o que surge primeiro é
a tentativa da tecnologia, do aparelho, tá? Antes mesmo do que a fotografia. Então, os primeiros registros de uma câmera obscura, tá? Que era como era chamada essas câmeras, elas foram encontradas nos escritos chineses do imperador Mozi, 400 antes de Cristo, tá? E nesses escritos estão explicados como a imagem invertida se forma na parte interna de uma caverna obscura. Então, lá no passado, eles já tinham, né, esses registros. Então, veja como é antigo, tá? Então, oficialmente, em 1027, um físico, então, assim, a invenção mesmo da fotografia, ela vai muito por processos físicos e químicos, tá? Ele fez experimentos com a câmera obscura. Então, vocês já devem ter estudado, visto, né? É a mesma ideia do olho humano, né? A imagem se projeta no fundo da câmera obscura e da câmera fotográfica invertida, que é como nós enxergamos, tá? Desde a descoberta dessa câmara obscura, ela foi usada por vários pintores. Então, os pintores, eles, para reproduzir uma cena da forma mais correta possível, eles usavam essas câmaras obscuras. O que é essa câmara obscura? Entra luz por um orifício, tá? De um espaço fechado, e essa luz, ela vai projetar a imagem no fundo dessa câmara, tá? Que seria aqui como a gente está vendo. Então, o que os pintores faziam? Muitos pintores usavam desse artifício para retratar suas cenas, para ajustar, para que as suas produções ficassem mais próximas do real. Então, olha lá, ele ficava dentro dessas caixas enormes mesmo, ou tenda, como a gente está vendo aqui do lado, e essa imagem, ela era projetada de forma invertida dentro dessa câmera e eles desenhavam por cima e pintavam para que ficasse mais real possível. Então, veja, aqui é a primeira tentativa do registro, tá? Ainda não é a fotografia. Então, os pintores, arquitetos, desenhistas, eles usavam, né, esse recurso lá na antiguidade. Muitos desses inventores que usaram, eles tentaram capturar essa imagem para fixá-la no papel. Então, assim, ver a imagem, né, obter a imagem, eles conseguiam. O problema era o quê? Era fixar. Como que eles iam fazer para fixar? Aí vai entrar os físicos, os químicos, várias e várias tentativas. Eles vão passar muito tempo tentando desenvolver uma forma de fixar isso sobre o papel. Então, apesar deles conseguirem, eles conseguiam às vezes registrar essa imagem com sais de prata, elas não duravam muito tempo, logo elas ficavam escuras, tá? Então, quem foi o primeiro, né? Uma das maiores dificuldades de fixar, o primeiro deles foi o Niepce, que ele conseguiu capturar a imagem e fixá-la, tá? E a maior dificuldade desse processo no tempo foi o quê? Para ele conseguir fazer essa fotografia, que ela ficasse fixa, registrada, ela levou 8 horas, tá? Então, o primeiro registro de uma imagem, tá? De uma fotografia, foi feita aqui pelo Niepce em Paris, que foi essa daqui, é um telhado de Paris. Essa é a primeiro registro um primeiro registro fotográfico. Essa fotografia existe até hoje. Mas olha só a qualidade, né? Quanto a nossa fotografia evoluiu para hoje. E pense, a câmera ficou lá aberta por 8 horas para fixar essa imagem. Já pensou hoje você quer fazer uma selfie? Ter que ficar 8 horas paradinho, né? Então, isso aconteceu por muito tempo, né? A fotografia demorava muito tempo para ser fixada no papel. Daí nós vamos ter vários nomes, tá? Então, a gente precisa pensar o seguinte, que muita gente estava tentando fazer isso ao mesmo tempo. Então, em 1839, o Daguerre, ele conseguiu fazer uma impressão fotográfica em cima de uma chapa de metal. Então, esse modelo aqui é uma chapa de metal
que ele faz essa impressão fotográfica. Só que qual era o problema aqui? Não se tinham cópias, era esse único registro, a única fotografia, não tinha como fazer cópias dela, tá? Então, essas fotografias, elas eram únicas e não, como eu falei, não tinham o negativo. E daí ela era toda lindinha, porque ela era exposta numa caixinha, era entregue numa caixinha com a tampa de veludo, né? Que dava aí toda uma pompa para essa fotografia. E depois dele, o Talbot, ele inventa um processo por negativo, que ele chama de calótipo, tá? Então, assim, vai ter o negativo da imagem, depois revela, e vai ter o positivo, que é muito parecido com o que era na minha época lá, quando eu era pequena, né? Que daí isso daqui é o processo mais próximo do que a gente tem. Então, com o tempo, o aperfeiçoamento dos materiais, a exposição foi ficando cada vez menor e as imagens elas foram melhorando. Então, tudo foi mesmo esse avanço tecnológico, a industrialização, sempre a tecnologia vem auxiliando nessa melhora das. Aqui, vocês podem observar, olha como era o tamanho das câmeras, né? Isso daqui é uma chapa de vidro que o fotógrafo colocava, né, na câmera para fazer. Então, os fotógrafos comerciais, eles vão aparecer no mercado com câmeras grandes e pesadas. Então, não era fácil para carregar, né? Então, quando se ia no evento, era bem, bem complicado. Com o passar do tempo, desenvolvimento tecnológico, as câmeras elas foram diminuindo, né? Então aqui a gente já vê outros modelos, tá? Em 1889, olha lá, aqui nós estamos, né, bem, a Kodak ela lança a primeira câmera portátil usando filme de rolo. Então aqui, só em 1889, Ruama, eu sou péssima em história e século. Que século nós estamos aqui? Século XIX, Vir. Século XIX, né? Então, ó, só no século XIX, a Kodak ela vai ter essa câmera no mercado. Mas o que que acontecia? Por exemplo, a Kodak, você comprava essa câmera, tirava a quantidade de fotos, né, que ela permitia, aí você tinha que mandar de volta para a fábrica fazer a revelação dessas fotos e te enviar de volta. Imagina a curiosidade de quem tirava a foto não poder ver instantaneamente como é hoje, né? E nem tirar várias. Vir, volta lá então, um pouquinho na propaganda. Vir, volta lá um pouquinho na propaganda, só para aqui... gente ver qual que era o marketing que eles estavam fazendo ali, né? Você vai traduzir. Você aperta o botão, nós fazemos o resto. Então, assim, você não precisa ter uma câmera grandona, saber de tirar fotografia, não precisa saber nada. Você só aperta o botão e nós fazemos o resto. Nós revelamos, nós tratamos a imagem e tudo mais, né? Ou você pode fazer isso por você mesmo, né? E aí que daí você estava ali lidando com a câmera, não era mais um fotógrafo fazendo aquilo, né? Você podia lidar com a câmera. E ali fala, né, que é a única câmera, a Kodak era a única câmera que qualquer um podia usar sem instruções. E ela era conveniente para carregar, para você levar para algum lugar que você quisesse e tudo mais. E que ela estava à venda em todas as lojas de fotografias, né? Então, veja só, a Virgínia mostrou lá em 1839 o daguerreótipo, né? O calótipo, né? Que é a mais recente do Talbot, né? Em 1839. Vejam como em 50 anos a fotografia ela já saía das mãos só dos profissionais e já ia para as mãos das pessoas também. Mas aí, claro, a gente tem que ver quais pessoas tinham acesso a essas fotografias, né? A gente tem que pensar que aqui, né, era os fotógrafos, eles se tornaram, digamos, amadores, né? A partir desse momento, qualquer um podia ser fotógrafo, mas pensando sempre que o custo, né? Qual era o custo disso? Se hoje, né, você ter uma boa câmera fotográfica, você poder fazer fotos não já tem um custo, né, um pouco elevado. Imagina nessa época, 1889. E daí aqui, veja, né, assim como a Roma falou, lá o Talbot, ele é 50 anos para
chegar nessa câmera. Aqui, 1889 para 1938 que as câmeras elas foram ficando automáticas. Daí o que, que é o processo? Enquadrar melhor, a questão da luz. Então, só em 1938 a Kodak ela vai lançar essa primeira câmera automática da história. Lembrando que esse automático ainda é com filme para ser revelado, tá? E nos anos de 1980, o automático começa a fazer parte das câmeras fotográficas. Daí todas as câmeras fotográficas, daí vai ser Nikon, a Canon, ela vai ter esse automático embutido nela, tá? Dando início ao novo tempo da fotografia. Que daí a questão do tempo de exposição, capturar melhor a imagem, as imagens não ficavam mais tão tremidas, porque tinha toda a questão, quantas vezes as pessoas queimavam a foto, cortavam a cabeça das pessoas, né? Então, aqui em 1980, essa revolução das câmeras fotográficas, ela populariza cada vez mais a fotografia. E, Roma, eu dei só uma resumida mesmo por causa do nosso tempo, mas as fotografias digitais, que daí é uma outra questão, elas só vão surgir mesmo a partir dos anos 2000, tá? A partir dos anos 2000 é que realmente revoluciona esse acesso que elas vão chegar mesmo às mãos aí das pessoas e cada vez, né, nos celulares. Hoje em dia as pessoas nem, são poucas pessoas mesmo que hoje tem câmera fotográfica, porque o celular ele resolve muito bem, né? O tirar a fotografia, né? Nossa, Vir, muito legal. Você conseguiu resumir bem mesmo, assim, né? Essa história que é tão gigantesca, cheia de coisas, de processos, né? E você Eu trouxe... até Pode eu falar. queria ter trazido, né, modelos de filme, como que era o rolo de filme, mas eu fiquei bem com medo do nosso tempo e daí eu quis enxugar, mas a gente pode até, né, pensar numa continuidade, trazer como que era a chapa de vidro, como que era as chapas de acetato, depois até chegar ao rolo de filme, que também é bem interessante. Com certeza. E eu achei bem legal, assim, porque daí você traz toda a antiguidade da fotografia, né, da concepção do que é projetar uma imagem e tudo mais. E aí, conforme você vai aproximando, o tempo vai ficando cada vez mais curto, né? Porque os processos, eles vão, depois do século XIX, e com o crescimento da sociedade industrial, e é aí que a gente articula com a história, né, com o desenvolvimento da história, eles vão ficando muito mais rápidos, né? Então, as pessoas têm mais acesso à ciência, têm mais acesso aos processos químicos, né, aos processos físicos, etc., e que vão acabar desenvolvendo ali a fotografia também. E se a gente pensa ali, por exemplo, as pinturas, né, a pintura ela demorava anos para ser pintada, né? Ela demorava anos às vezes para ficar pronta, ela tinha que ser encomendada, e a fotografia ela vem com uma outra concepção de guardar a imagem e tudo mais, né? E a fotografia, ela vai revolucionar também a questão da pintura, porque a partir do momento que a fotografia, ela soluciona o registro, né? O registro verídico, o artista, ele está liberto aí para criar, para poder, né, colocar suas impressões mesmo na pintura. Ele não precisa ficar só na cópia, porque veja, a câmera obscura era para tentar fazer o mais real possível as composições, né? Que era um artifício que eles usavam para a época. Com certeza, Vir. E assim, a gente considera a fotografia uma arte também, né? Às vezes a gente considera que arte é só pintura, mas não, a fotografia também é uma arte. E existem os fotógrafos profissionais, né? Que tem os concursos, que vivem, né, da fotografia. Da Então, ela tem fotografia. significados diferentes, né? Em cada setor, para cada pessoa. E assim, Vir, passando para a nossa próxima pergunta para você, como que você acha que a fotografia ela pode ser utilizada para entender a história? Você acha que assim ela só representa os acontecimentos ou que tem intenções nela, que tem intencionalidades nelas também? Então, assim, Ruama, eu acho que por muito tempo, o único documento escrito era o que era o registro histórico, né? Era só o documento escrito. Mas a partir ali da segunda década do século XX,
A fotografia, ela começa a mudar isso, porque a fotografia também passa a ser um registro documental, né? Então, ela vai ajudar, e muitas vezes um necessita do outro, né? A imagem ajuda ali a questão do documento para essa fonte, né, de reconstituição do passado. E através da fotografia, nós podemos registrar muitas informações de uma cultura, de uma etnia, nós podemos observar costumes, tradições, origens, porque você ler algo, né? Então, assim, é muito mais. Como é que eu posso dizer? É muito enriquecedor quando você lê algo e você tem o registro fotográfico, né? Porque você pode imaginar, mas quando você tem ali o registro de uma festa, de uma tradição, isso é bem interessante, né? Eu acho que a gente ganha muito, né, para saber dessas culturas, dessas memórias coletivas e individuais. Com certeza, e eu acho que a fotografia ela tem essa característica de não ser algo que é exclusivo aos poderosos ou às pessoas que têm dinheiro. Por quê? Porque nós temos fotografias em casa, né? Nós temos lembranças. Aquelas fotografias despertam algo em nós. Então, uma fotografia dos meus avós no sítio, por exemplo, eles retratam uma época, eles retratam um modo de vida, né? Que muitas vezes hoje não é o meu modo de vida, mas que eu olhando para aquela foto, eu sei que faz parte da minha história. Então, acho que isso que é o legal da fotografia, que ela ajuda a gente não só a compreender a história institucionalizada, né, a história que a gente aprende ali na escola, que a gente vê nos livros didáticos, mas ajuda a entender a nossa história também e quem nós somos. Né? Quando nós vemos fotos, por exemplo, dos educandos, alguns educandos mais velhos, eles postam foto de quando eles estavam no Fundamental 1, né, nos anos iniciais. E aquilo faz parte da história da escola, faz parte da vida daquelas crianças, faz parte da história do bairro, da história de Ponta Grossa. Então, fotografia é história, né? Então, por isso que a gente considera tantas fotografias como uma fonte para compreender a história. É, eu ia até falar, Ruama, e uma das coisas assim, a tecnologia, ela nos proporciona maravilhas, né? Você poder tirar uma foto, postar, né, nas suas redes sociais, mandar, compartilhar, isso é incrível. Mas eu, que já sou, né, um pouquinho mais antiga, eu lembro que quando eu era pequena, até pouco tempo atrás, quando o Pedro era pequeno, a gente se reunia para ver fotografia. Então, almoço de domingo, né? Todo mundo almoçou, a família almoçou, pegavam-se os álbuns de fotografia, e daí os pais contavam, né? Tinha toda a questão da história oral, daquele momento que estava registrado, como que aconteceu. Então, isso era muito bacana e muito legal. Que hoje, né, com essa evolução tecnológica, muitas vezes a gente não revela, né, as fotos, não imprime as fotos, que hoje em dia não é mais revelar, né? A gente não imprime as fotos e acaba perdendo esse contato, né, com essa história daquele momento. E muitas vezes as pessoas, né, eu lembro assim, a minha mãe distribuía, né, fotografia, dava para um vô, dava para um parente, e a gente olhar no negativo para tentar adivinhar que foto era aquela que não estava mais ali. Então se olhava o negativo contra a luz. Então isso tudo era muito rico nesses momentos em família, que hoje a gente, né, não tem mais. A gente tem lá os nossos álbuns nos Faces da vida, no Instagram, mas não é tão palpável, né? Essas memórias não são tão palpáveis. Com certeza. Eu, assim, sou suspeita para falar, porque todo ano eu mando revelar fotos, né? Então, todo mundo acha que eu sou doida, né? Mas todo mundo gosta de chegar na minha casa e olhar as fotos, né? Os meus amigos, a minha família, porque eu gosto desse registro ali, apesar de ter no computador, eu gosto de ter físico também, colocar legenda, igual os meus pais faziam mesmo. E aí a gente parte para nossa última pergunta, Vir, e daí a gente abre para a plateia também, se já quiser ir fazendo perguntas, né, e tudo mais, sobre o que você acha da fotografia na atualidade, tanto em relação aos processos técnicos, né, essa mudança que a gente tem da facilidade em tirar as fotografias, que nem sempre é tão fácil assim, né, porque a gente fala, é fácil tirar uma foto, mas e tirar uma foto de qualidade? E pensar nos processos técnicos que envolvem aquela fotografia, né? E também pensar no significado. O que significava você ter uma foto de família no século XX, né? No começo, no meio do século XX, e o que significa você ter fotos agora. Você acha que banalizou, que não? Quais são os sentimentos que você tem em relação à fotografia?
Fala um pouquinho para a gente. Então, vou tentar, né, dar uma abrangida aí em tudo. Então, eu acho que hoje a fotografia, ela ultrapassa esse papel de cristalizar a imagem, né, de uma verdade. Porque a gente sabe aí que muitas pessoas usam a fotografia para simular, né, algo que nem sempre é real, né. E então a gente tem que ver bem se a gente confia no que a gente vê, né? Por tudo pode ser modificado aí no meio. Diferente lá, né, do passado, das fotografias de família, onde as pessoas se reuniam, talvez aquele seria o único registro, né, que aquela família teria, porque por mais que o acesso fosse mais barato, né, a fotografia desse um acesso a esses registros mais barato, mesmo assim era caro, não era todo mundo que tinha acesso, né? Então, outra questão interessante também sobre a fotografia hoje é praticamente todas as pessoas têm acesso ao meio de registrar as imagens, né? Seja pelo celular, pela câmera ou outros aparatos tecnológicos que podem, né, nos ajudar aí. E as fotografias hoje, elas nos proporcionam registrar imagens, momentos, olhares, ideias, conceitos, né, que são uma forma de expressão. Hoje, falar os jovens, né, a galera aí, ela se expressa muito pela fotografia, né? Quando você não tá legal, quando você tá aí numa bad, você posta uma foto de bad, né? Quando você tá bem, você tá feliz, você tá alegre, a sua foto fala de outra forma, né? As cores, a luz, tudo isso, ela tem esse poder, né? A fotografia, ela tem esse poder de transparecer, né? Mesmo que muitas vezes eles sejam, né, não seja uma verdade absoluta de um momento. Mas não sei se eu respondi, se Eu sim, pode ficar tranquila. se Mas alguém é isso quiser mesmo. fazer. Eu acho que essa questão da fotografia como intencionalidade, ela é muito importante, porque assim como nós, às vezes, simulamos algo, né? Então, eu sou forçada a dar uma risada aqui hoje. Eu gosto muito de fotografia, então, ano passado, a gente tirava muitas fotos. Professora, eu não quero. E eu falava, não, sai sim. Aí você tem que fingir que tá todo feliz ali de tirar foto. Da mesma forma, na história é assim também, né? Então, as fotografias têm intencionalidades. Para a gente usar a fotografia como fonte histórica, a gente tem que pensar que as pessoas pagam para que fotografias sejam tiradas, né? Principalmente aqueles que têm poder. Fotografias têm intenção de comover, têm a intenção de distorcer alguma ideia. Então a gente tem que pensar tudo isso também ao pensar De fotografia. chocar, né? De chocar, exatamente. E isso tem as fotografias profissionais, né? Geralmente elas têm essa questão também. Alguns fotógrafos que retratam a desigualdade no país, o machismo e vários problemas sociais, né? Que nós temos no Brasil. Mas aí fica aberto para perguntas. Nós damos um minutinho aí para ver se alguém tem alguma pergunta ou algum comentário também, se tiver alguma experiência com fotografia, com fotografias de família, etc. Aí a gente espera um minutinho, se ninguém tiver, a gente encerra. É legal também, Roma, depois a gente pode até passar para eles alguns links. Quem gosta de fotografia, tem umas regrinhas assim que são bem legais, com o celular mesmo você consegue ir colocando a grade, tem a regra dos 2/3 para você fazer uma composição legal de foto, né? Em que como que você se enquadra ali na foto. Então tem bastante coisa legal. Quem quiser, depois eu passo os links para você, você pode disponibilizar para o pessoal que vai dar um up nas fotografias. Com certeza. Pessoal, então manda lá as perguntas se vocês tiverem. Se não tiverem, também não tem problema nenhum. A gente pode fazer depois para vir ou fazer pelos formulários de avaliação que eu vou mandar para vocês. Mas eu estou mandando um link aqui no chat e aí também vou deixar disponível depois para o pessoal do 8º ano, que está trabalhando o século XIX e a questão da fotografia como fonte histórica também nesse período, que é o site da Brasiliana Fotográfica, que compõe diversas fotos do Brasil no século XIX e no século XX, retratando principalmente ali a cidade do Rio de Janeiro, as transformações, etc., que ajudam bastante a gente a entender esse período que nós estamos estudando.
Bom, já que não temos perguntas, né? Não temos comentários por enquanto. Depois eles vão perguntar só lá no formulário, Vir, que é desse jeito. Nós agradecemos imensamente a presença de todo mundo, principalmente da Virgínia, né? Que só veio a contribuir com o nosso debate. E esperamos que vocês tenham aprendido um pouquinho mais sobre fotografia, tenham se despertado um pouco mais para fotografia, né? Para que mais para frente nós possamos fazer outros trabalhos que sejam ainda mais significativos e que marquem ainda mais a nossa trajetória aqui na história e na arte. Então, se você quiser se despedir do pessoal, Vir. Galera, foi um prazer participar dessa tarde aqui com vocês. Fiquei muito honrada pelo convite, Ruama, e assim, foi muito bom. Quem gosta de fotografia, quem tiver interesse em Ponta Grossa, nós temos alguns acervos fotográficos incríveis. Inclusive, tem um que está chegando lá da terra da Ruama, está chegando aqui. Nós temos na Casa da Memória, né, registros aqui desde o início do surgimento de Ponta Grossa, que é o Fundo Foto Bianchi, tá? Eu acho que ainda por causa da pandemia, né, tem muita coisa lá para se estruturar, mas também a gente pode falar, né, sobre isso depois. É bem interessante. A nossa cidade foi um grande polo, assim, onde a fotografia foi muito importante e continua sendo. Muito bom você destacar isso, Virgínia. A Ponta Grossa realmente é um referencial também na pesquisa em fotografia, né? Na conservação, no acervo, que o pessoal da UEPG, né, da universidade que a gente tem na cidade, também é responsável, cuida, então isso é bem importante. E aí, para finalizar, pessoal, fiquem com o roteiro, né, com as atividades, o pessoal que é do 8º ano, e também surgiram temas para trabalharmos nos nossos futuros talk shows e tudo mais. Avaliem nosso programa também. E muito obrigada pela presença. Espero que tenham aprendido bastante. Boa tarde para todo mundo. Tchau. Tchau, galera.